Escolher o equipamento certo para captar uma viagem nem sempre é uma tarefa simples, e acredite se quiser, mas nos meus últimos 10 anos de carreira, eu já testei de tudo um pouco na hora de registrar as minhas viagens e transformá-las em vídeos cinematográficos. E o principal objetivo para mim sempre foi extrair a melhor qualidade e sair com uma verdadeira obra de arte como produto final da viagem. E o meu principal obstáculo? Encontrar os equipamentos certos para captar e ainda conseguir aproveitar a viagem em si. E por isso, eis-me aqui para compartilhar com vocês hoje o meu setup para viagens cinematográficas. E podem apostar que eu já testei de tudo um pouco para chegar nesse compilado de bugigangas que me acompanharam ao redor do mundo nos últimos tempos. Eu já passei por todos os estágios, veja bem, desde tentar ser minimalista e captar apenas com o meu iPhone ou com o Osmo Pocket, para o outro extremo de viajar um mês pela Europa carregando a minha câmera de cinema de 40 mil reais para registrar todos os lugares por onde eu passei em RAW na mais alta qualidade. E dito isso, o que vem a seguir podemos dizer que é o melhor dos dois mundos. Uma qualidade cinematográfica aliada com uma portabilidade e um preço justo. Graças a Deus, hoje nós vivemos um momento incrível para se escolher uma câmera com essas qualidades, sem acabar com o seu orçamento. E aqui de cara nós caímos na peça central do meu kit, a minha queridinha S5 II, ou nesse caso a S5 IIX da Lumix. Podem falar o que falar e gastar horas me vendendo uma ZV alguma coisa ou até uma FX tantas da Sony, mas meus amigos, essa belezinha aqui, na minha humilde opinião, está deixando uma marca na história de câmeras compactas com qualidade de cinema e ainda mais por um preço acessível pela sua entrega. Eu vou listar aqui agora os meus pontos altos dessa câmera, enquanto vocês podem conferir algumas imagens que eu fiz com essa belezinha durante as minhas viagens. Sensor Full Frame em 6K Open Gate, que traz uma riqueza de profundidade de detalhes e a possibilidade de reenquadrar takes na edição, incluindo os famosos 9x16 para Reels. Vocês não acreditam o quanto faz diferença você captar em Open Gate 3x2 e depois poder reenquadrar para qualquer um dos formatos que você venha utilizar, sendo widescreen ou vertical. Isso é game changer. ISO duplo nativo 640 e 4000, que faz um estrago verdadeiro na hora de gravar cenas imprevisíveis durante a sua jornada por novos lugares pelo mundo. Estabilização de sensor. A Lumix mais uma vez fazendo jus ao seu legado de estabilização interna e também digital, que te possibilita deixar o seu tripé e gimbal em casa muitas vezes. Corpo compacto. Ela é pequena, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois desse corpinho saem grandes registros. Baterias saudáveis, e esse daqui é um muito importante na hora de sair andando por aí nas suas viagens. Eu não costumo sair com mais de 2 baterias em um dia de captação de uma viagem, mesmo gravando em 6K durante horas e sem ter que se preocupar em ficar trocando ou carregando baterias na minha bolsinha. Cores. Utilizando o Vlog monitorando com meu próprio LUT em real time, que é uma característica incrível dessas câmeras da Lumix, com os FJR Lux eu consigo gravar já corrigindo os meus takes para uma cor próxima da final e assim poupando muito tempo de edição e colorização do material. Textura, totalmente subjetivo, mas é uma das coisas que mais me agradam nas câmeras dessa linha da Lumix. E nessa aqui não é diferente. Nós temos um sweet spot entre uma alta resolução, porém com uma nitidez fina e sem forçação de barra com sharpness digital, como nós vemos em outras marcas. Desde a primeira vez que eu vi um arquivo da primeira S5 versão 1, isso me chamou muita atenção. E por último, mas não menos importante, um autofoco responsivo, ajustável e natural para quem gosta de praticidade na hora de captar. E eu não quero dizer aqui que não existem câmeras tão boas ou melhores do que essa. Mas na minha balança entre qualidade e praticidade, com certeza a S5 II e S5 IIX saem ganhando sem muito esforço. Com essa câmera eu me sinto confortável e livre na hora de passear e gravar, e eu ainda sinto que eu não estou abrindo mão da qualidade dos arquivos para um futuro.
Todas essas imagens foram captadas em 6K V-Log e coloridas com a minha coletânea de cores, os FJR Lux. Ao longo dos últimos anos eu venho criando e colecionando as minhas próprias cores e que agora estão disponíveis para você também utilizar nas suas criações. Disponível a partir de LUTs, Power Grades para DaVinci Resolve e Profiles de Lightroom, os FJR Lux funcionam com todos os principais programas e câmeras e eles têm o poder de apenas através de um clique transformar os seus conteúdos em obras de arte cinematográficas. Comece a utilizar hoje mesmo acessando o link que está aqui na descrição. E agora, como próximo item na nossa lista, nós temos lentes. E aqui temos dois cenários, mas eu vou te apresentar primeiro o meu favorito e que eu utilizo em 90% das minhas viagens. Sigma 35mm DGDN Leica Mount. Desde que eu peguei essa lente para o meu kit, eu acabei abandonando de certa forma as lentes zoom em casa muitas vezes. Ela é uma lente fixa, abertura f2, extremamente compacta e com autofoco e um look lindo. Eu comprei essa lente pensando em usar apenas para clicar algumas stills durante meu dia a dia, mas em poucas semanas ela começou a não sair mais da minha câmera. Então eu decidi testar viajar apenas com ela para uma trip mais curta. Resultado? Um sucesso e até uma epifania em como captar viagens. Mas a gente pode falar disso num próximo vídeo. Comenta aqui se você quiser que eu fale mais sobre isso numa próxima ocasião. Mas desde então ela vive na minha câmera, e com ela eu consigo fazer tanto takes abertos, médios e fechados, com uma distorção que ainda me agrada e não chama atenção. Em viagens atípicas como de um safari ou lugares em que eu preciso focar mais em arquitetura, eu acabo trazendo as minhas outras duas parceiras, e esse é o nosso segundo cenário. A primeira delas é a Sigma Art 2470 estabilizada EF e a Canon 100-400 também estabilizada EF. Eu não vou conseguir mostrar aqui a Canon para vocês porque ela está no concerto, porque pasme, essa lente já me acompanha há 8 anos. A bichinha já trabalhou muito e ela precisou tirar umas férias. Mas para ambos os casos, como são lentes EF, eu acabo utilizando um adaptador da Sigma, que é o MC21, para usar lentes EF em um bucal L, que é o caso das S5. Com essas duas eu consigo ter uma cobertura ótima em todo tipo de situação que eu poderia pensar, trabalhando com um sensor full frame. Hoje em dia essas duas lentes não são a minha escolha tão óbvia e eu só levo elas para as viagens se eu realmente sei que eu vou precisar de um range e de uma agilidade de uma lente zoom. Porque para mim muito mais importante é carregar um kit leve o dia inteiro pelas andanças das cidades que eu estou conhecendo e também não chamar atenção com o tamanho da minha câmera e do kit. Isso me possibilita captar takes mais inusitados sem chamar a atenção das pessoas e passar mais despercebido em lugares novos. Com essas duas lentes eu consigo ter uma ótima cobertura em todo tipo de situação que eu poderia pensar, principalmente trabalhando com um sensor full frame. E para acompanhar as lentes, é claro que nós precisamos de alguns filtrinhos. E aqui eu estou falando sobre filtros ND. E a minha escolha da vez foram filtros NDs variáveis da Tiffen e também da Polar Pro. Para 35mm eu tenho apenas esse filtro bem pequenininho da Tiffen e ele funciona muito bem. Talvez não tenha o range que eu tenho nos dois Polar Pros, que eu comprei como um kit, mas eu utilizo do meu recurso de íris, trabalhando com íris um pouco mais fechado para compensar a falta que eu teria dos próximos stops de um segundo filtro. Com eles eu consigo preservar o meu ISO base, shutter angle desejado e controlar com facilidade a minha imagem sem abrir mão do movimento e do feeling cinematográfico que nós temos a partir dos 24 frames por segundo. E nem só de vídeo viverá o homem, então nós precisamos falar também sobre áudio. Para captação de áudio eu costumo viajar com duas opções, pois nunca se sabe quando uma oportunidade vai surgir em relação a isso. E o meu microfone de câmera escolhido é o Sennheiser MKE200. Ultra compacto e com a qualidade Sennheiser de som e construção que ninguém pode negar. Eu já testei muita coisa bacana até de outras marcas, mas por hora o tamanho e desempenho dele me conquistaram e ele mora no meu kit de viagens.
E eu não poderia sair de casa sem uma opção de microfone sem fio. DJI Mic, kit portátil, muito bem resolvido, com 2 transmissores gravadores e um receptor que vivem juntos em um case muito bem construído, que carrega até uma bateria interna para carregar esses pequenos. Com ele consigo gravar sons em lugares improváveis com facilidade e também usar um dos receptores com o MKE200 para gravar os meus voiceovers quando eu estou fora de casa e preciso de um áudio com qualidade de estúdio. E o nosso kit está chegando ao fim, mas nós temos que arrematar com essa strap linda da Peak Design. Para os dias que eu saio somente com a câmera, uma lente e uma bateria, eu adoro utilizar essa strap. Ela tem um design minimalista e funcional e até uma cor que acaba somando muito na paleta dos looks que geralmente eu gosto de usar. Ela pode ser desde uma strap pequena que não chama atenção para descansar a câmera sobre o meu peito, até uma strap lateral que se alonga para carregar a câmera quando eu já cansei de gravar e só quero passear um pouco por aí. E até agora a gente está acumulando bastante bugigangas e você deve estar se perguntando: Flau, mas aonde mora tudo isso? Você usa uma mochila? Não! Tudo isso mora nessa bag aqui da Think Tank, que cabe certinho o que geralmente me acompanha em uma viagem. Eu gosto muito desse modelo por seu porte pequeno, divisórias e até capa de chuva embutida. Ela me ganhou pelo fato de ser uma shoulder bag, porque eu odeio carregar uma mochila nas costas o dia inteiro durante as minhas andanças de viagem. E além disso, ela é muito bonita. E bom, assim nós concluímos o meu kit para captar viagens cinematográficas. Se você curtiu o nosso tour de hoje, deixe um comentário aqui, e se você também tiver alguma pergunta sobre os equipamentos que eu uso, pode mandar aqui que eu posso responder numa próxima oportunidade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero te incentivar a se inscrever no canal e também ativar o sininho, que aí você não vai perder a notificação dos próximos vídeos que vão entrar no ar aqui no canal. E se você gostou das imagens que você viu aqui hoje, todas elas foram captadas com esse kit e coloridas com os meus looks, os FJR looks, e nesse caso específico o La Creme. Esse é o meu look queridinho da vez, e se você curtiu como ele fica nos takes, o link dele tá aqui na descrição para você começar a utilizar ainda hoje nas suas próprias produções. Mas bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.